Quero aqui agradecer o meu pastor que nos liberado de estar até aqui. Deixar um abraço para o pastor Osório. Agradecer o pastor Ariel, a Manoeli, a esposa do pastor Ariel, por mais um dia, mais essa confiança. Trazer a palavra do Senhor. Amém? Quero que você voltar a Bíblia em Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, verso 3, o 4, 5 e 6. Amém? Atos, capítulo 1, verso 3, o 4, 5 e o 6, que diz assim: aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausentais de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Aqueles que se haviam reunido perguntaram: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino em Israel? E ele lhe disse: não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo teu próprio poder. Pode se sentar, não fecha a Bíblia, não fecha a Bíblia. Atos capítulo 2, verso 4 diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Soberano. Aleluia. Confesso que eu estou muito feliz, irmãos, pelo fato do que Satanás, muitas vezes, ele tem as artimanhas para afrontar. Satanás, muitas vezes, tem as suas artimanhas para querer nos desanimar. E sabe onde a maior guerra que nós, seres humanos, temos e batalhamos? É dentro da nossa mente. É nós mesmos que muitas vezes guerreamos contra os nossos defeitos, com os nossos prazeres, com as nossas vontades. Aí o inimigo, ele usa isso de artimanha para jogar e lançar em nosso rosto. Mas o interessante é que dentro de nós mora alguém, e o nome dele é Paracleto, o Espírito Santo. É Ele que nos dá força, é Ele que nos dá entendimento, é Ele que nos sustenta, é Ele que nos instrui, é Ele que nos leva, é Ele que nos levanta, é Ele que nos traz, é dele que vem a graça, é dele que vem o poder, é dele que vem a restauração, é dele, é para Ele são todas as coisas. O Espírito Santo já fez morada, se fez presente no nosso meio nesta noite. É por meio dele que nós glorificamos. As lágrimas que saem dos nossos olhos é por causa dele, é pelo toque dele, é pela
essência é adorar o Senhor, louvar e bendizer o teu nome, porque antes de ser pregador nós temos que ser adorador. Oh, glória, oh Espírito Santo, eu vi a Ariel louvar-nos, o Zil da Árvore também louvo na minha igreja, e você sente a essência soltando a alma para com Deus. Você vê a pastora louvando, quem vê acontecer algo muito forte, os carnais não entendem. Olha uma pessoa e diz: por que adorar desse jeito? Sabe por quê? Porque ninguém sabe o que a pessoa passou para chegar até aqui. Ninguém viu as afrontas, ninguém viu as punhaladas, ninguém viu as traições, ninguém viu as legiões de demônio tentando tirar a essência da adoração, mas dentro de nós há Ele, que nos dá força, poder, direção, para que nós possamos estar na Tua presença. Quando nós vemos Atos, e a Bíblia vai dizer que a igreja ela estava debaixo de um mandamento, debaixo de uma promessa. Não estava, ela está. A igreja primitiva ela recebe o mandamento e a promessa de Jesus. A Bíblia vai dizer em Lucas 24:49 que Jesus, antes de subir aos céus, ele vai deixar uma palavra aos discípulos. E a palavra de Jesus vai dizer: e recebereis a promessa de meu Pai, mas esperai na cidade até que do alto sejais revestido de poder. Então a promessa é esperai. A promessa era: espera o tempo de Deus, espera o tempo do meu Pai chegar. E a outra palavra que Jesus vai dizer é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então entenda, a igreja estava debaixo de uma promessa, a igreja estava debaixo de um mandamento. E sabe qual é o mandamento? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E a promessa era: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus. Agora eu quero que você seja sincero comigo. Quem é a igreja que nessa noite levanta as tuas mãos? Quem é a igreja do Senhor aqui? Levanta as tuas mãos. Deixa eu dizer algo. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir ao céu, a Bíblia vai dizer: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Jesus pega uma pessoa como a minha pessoa, dá graça, restaura e me levanta como presbítero. Eu sou presbítero, sim. Deus pega o Ariel, levanta ele como pastor. Deus pega o irmão, levanta ele como diácono. Deus pega o outro irmão e se levanta como evangelista. Deus dá graça para outro ser diácono, outro ser apóstolo, outro ser profeta, outro ser evangelista, outro ser diácono, outro ser levantado como presbítero. Então o cargo eclesiástico Deus dá a alguns, Deus separa alguns e dá da parte eclesiástica, dá cargo a eles para que eles possam designar a igreja. E a Bíblia diz que os dons são para edificar a igreja. Agora preste atenção: quem é a igreja aqui? Vocês todos levantaram a mão para a igreja do Senhor. O Senhor deu uma missão, e a missão, sabe qual que é? Pregar o Evangelho a toda criatura. Você tem uma missão. Eu não tenho cargo, eu não tenho nada na igreja. Não, você não tem, não. Você tem um
quando eu olho para o livro de Atos, capítulo 1, eu vejo a subida poderosa de Deus, mas o início de uma igreja poderosa na terra. Quando eu olho para Atos capítulo 1, eu vejo a essência de um Deus preparando uma igreja com seus ensinamentos, mas também eu vejo uma igreja cheia do poder de Deus, sendo morta, sendo decapitada, sendo judiada, sendo levada ao fogo, mas também vejo uma igreja persistente, corajosa. Quando eu olho para Atos capítulo 1, eu vejo a subida de um Deus que intercede pela igreja, mas eu também vejo uma igreja que ficou na terra, uma igreja avante, uma igreja que prossegue, uma igreja que não para. Sabe por quê? Porque eles foram revestidos para esta obra, e nessa última hora nós precisamos ser corajosos, homens e mulheres de Deus, para que nós não possamos parar, desistir na caminhada por causa de afronta, por causa de perseguição, por causa de fofoca. É tempo de nós prosseguirmos avante e buscarmos a presença e sermos cheios da presença, para que o Evangelho venha a ser proclamado no nome de Jesus. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus, ele morre e ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Mas o interessante aqui, que Jesus ele ressuscita, mas ele começa a trazer ensinamento para quem? Para os discípulos. Ele começa a trazer ensinamento para os apóstolos que andou com ele. Ele começa a ensinar aqueles que andou com ele, que conheceu, que representou ele na terra, que estava ao seu lado. Ele começa a ensinar aqueles que reconheceram o poderio, o senhorio de Jesus, porque muitos conhecem Jesus como mestre, mas não reconhecem o senhorio dele como Senhor. Porque essa igreja atual reconhecesse Jesus na sua essência como Senhor, não trairia Jesus por qualquer coisa, não largaria a obra por qualquer coisa. Se nós reconhecermos o senhorio de Jesus, os nossos problemas não estariam acima dele, os nossos problemas não seriam nada para ele resolver, porque ele não é só mestre, ele é mestre e Senhor, ele é mestre e Pai, ele é mestre e Senhor das nossas almas. Então é tempo de nós reconhecer o senhorio de Jesus. Ele começa a ensinar, e a Bíblia vai dizer que depois da Páscoa Jesus ressuscita e fica 40 dias ensinando os discípulos. E a festa do Pentecoste aconteceria 50 dias após a Páscoa. Então, se Jesus ficou 40 dias com os discípulos, para acontecer a festa da Páscoa, faltaria 10 dias. Aí Jesus começa a ensinar, e a Bíblia vai dizer que certa ocasião, estando ele comendo e ordenando, e ele vai deixar de novo a mesma palavra que ele deixou em Lucas. Ele vai dizer: olha, não ausentei de Jerusalém, mas esperai a promessa de meu Pai, a qual de mim ouviste. Pois João vos batizou com água,
Aí a Bíblia vai dizer que aqueles que haviam reunido, eles vão fazer uma pergunta para Jesus. E qual é a pergunta que eles fazem a Jesus? Eles vão dizer: olha, você vai restaurar Israel. Nesse tempo, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar Israel. É nesse tempo que Israel vai ser restaurado. Sabe por quê? Porque Israel estava debaixo de um jugo romano. Os romanos estavam massacrando Israel. Eu acho interessante isso aqui. Aqui eu coloco o tempo Kairos e o tempo dos homens. Tempos de cronologia, de hora, de data, de minutos. Mas aqui eu coloco o tempo Kairos, o tempo de Deus. É por isso que Jesus vai dizer bem assim. E a resposta de Jesus é dura. A resposta de Jesus, ele vai dizer bem assim: ó, não vos importa saber o tempo e a época que está determinado pelo seu próprio poder. O Senhor está dizendo: não importa vocês saber o que vai acontecer, o importante é vocês esperar. O importante é vocês esperar. Não importa vocês saber o que vai acontecer, o importante é você saber esperar, é saber se colocar na brecha. O Senhor estava dizendo no meu coração: diz a minha igreja, já imaginou se Davi não soubesse esperar o tempo? Davi nunca se tornaria rei de Israel. Diga para a minha igreja, se José não soubesse esperar o tempo, jamais ele se tornaria governador de Israel. Imaginou se o meu filho Daniel não soubesse esperar, jamais teria experiência dentro da Babilônia. Ele está dizendo: é tempo de esperar, é tempo de esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus vai chegar para a tua história, para a tua vida. O tempo de Deus chega para nossas vidas. Aí ele vai dizer no versículo 8: e vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vós sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vós recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A palavra poder significa dunamis, dinamite. Quando uma dinamite explode, voa estraçalho para todo lado. Ele está dizendo: vós serás uma potência nas minhas mãos. Não importa a perseguição, não importa as lutas, dificuldades, vocês serão cheios da minha presença. E aquilo que vai acontecer em vocês, a explosão que vai ter dentro de vocês, vai voar fragmentos nos vizinhos, vai voar fragmentos na sociedade. A sociedade será impactada. Se nós soubéssemos o tanto que é o poder e o poderio de Deus, nós não largaria da oração. Porque os homens aqui, eles ficaram 10 dias para receber a presença do Espírito.
as pessoas não receberam. A Bíblia diz, e a história comprova, que era 500 ou mais de 500 pessoas. Sabe quantas pessoas ficaram? 120 receberam a promessa do Pai. Sabe por quê? Porque eles souberam esperar. Eles esperaram. Imagina, irmãos, Tiago olhando para João, e Tiago olhando para João, o outro olhando para Filipe, e eles conversando entre si. Não vai embora, espera um pouquinho, suporta um pouquinho mais, não larga, a promessa vai acontecer. Deixa eu dizer algo para você nesta noite. Quem profetizou, quem falou, foi o dono da igreja, Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Eles esperaram 10 dias para receber. Quem sabe tem irmão aqui que tem promessa que está parada há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Quem sabe desde o começo da tua conversão você recebeu uma promessa, uma profecia, e a ela ainda não se cumpriu. Mas deixa eu dizer algo para você. Deixa eu dizer algo para a igreja nesta noite. É tempo de esperar, mas esperar na oração. É tempo de esperar, mas é esperar na consagração. É tempo de esperar, mas é de esperar no jejum. É tempo de esperar, mas é esperar pelas madrugadas, porque a graça de Deus desce, a promessa vai descer, porque quem falou é fiel para cumprir, e quando ela cumprir, entenda, ela será do alto. A Bíblia diz: esperar é promessa, até que do alto seja revestido de poder. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus profetizou pela boca do profeta, vai cumprir. É tempo de esperar. O tempo de Deus, Ele vai chegar para a tua história. Tudo acontece isso. Depois eles vão retornar. Aí Jesus é levado ao céu. E quando Jesus é levado ao céu, a Bíblia diz que os homens estão parados e olhando fitos ao céu, vendo Jesus subir. De repente chega 2 homens e 2 varões de branco. Eles chegam no versículo 11 e eles vão dizer: os quais lhe disseram: varões galileus, porque está olhando para o céu, porque esse mesmo Jesus que viste subir, oh glória, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Ele está dizendo: aquilo que ele falou em terra vai se cumprir. Aquilo que ele falou, ele vai voltar para realizar. Entenda, é tempo de nós permanecermos fiel na presença dele. Porque entenda,
que os irmãos abrem a Bíblia em Atos capítulo 1, verso 13 e o verso 14, só para vocês verem o meu raciocínio nessa palavra. Depois que eles viram toda essa maravilha, acontecer, eles chegaram e eles foram para o aposento. Eles foram para o aposento e todos os discípulos, fora Judas Iscariotes, que traiu Jesus. Porque no texto aqui vai dizer que eles levam sorte sobre Matias, e Matias entra no lugar de Judas. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu quero que vocês compreendam nomes e pessoas que não têm nome. O que vai diferenciar elas é o nome, a oração. Glória a Deus. Preste atenção. Eles subiram e com eles está aqui, pode ver aqui, a lista vai começar a colocar os grandão. O primeiro grandão, Pedro. O segundo grandão, Tiago. O terceiro grandão, João. Quem conhece João? Todos nós conhecemos João. Quem conhece Tiago? Todo mundo. Tiago, o livro de Tiago, já li várias vezes, é bonito. Quem conhece o Pedro? Pedro foi o que negou. Pedro que morreu de cabeça para baixo. Pedro é Pedrão. Todos nós conhecemos Pedro. Mas agora, quem conhece o tal do Zelote? Quem conhece o tal do filho Alfeu, Simão? Quem conhece o Zelote? Quem conhece o tal de Judas? Nós vemos um pouco sobre a história desses homens. Homens que não tinham nome. Homens que parece que não tinham nomes. Mas no versículo 14, todos esses perseveravam unanimemente em oração, junto com as mulheres. Eles não tinham nome, como Pedro, como Tiago, como João. Olha só o nome desse nome: Bartolomeu, filho Simão, o Zelote. Preste atenção no que eu quero dizer aqui. Você quem sabe não tem nome. Você quem sabe ninguém te conhece. Quem sabe você não prega, não canta, não aparece em cartaz, mas ninguém vê você. Mas o importante é que você está debaixo de oração. A oração, ela nos define. A oração nos iguala. O grande e o pequeno diante da sociedade é uma coisa, mas diante de Deus, debaixo da oração, ela tem toda a diferença. Porque a unção não vem pela boniteza, a unção não vem pelo terno bonito, pelo sapato bonito, não. O nome da pessoa pode até mesmo abrir porta para ela, mas o caráter é que faz a porta ficar aberta. Você quem sabe não tem nome, mas você tem caráter. Você quem sabe não aparece nos cartazes, mas a graça de Deus é sobre a tua vida. O poder de Deus é sobre a tua casa, é sobre os teus filhos, é sobre esse ministério. A oração nos iguala. Quem é tal fulano? Aí Deus olha de baixo para cima assim: você não conhece, mas eu escuto a voz dela todo dia. Abraçou. Você rejeita ela, mas todo dia eu escuto ela clamar pela minha igreja. Ela não está no cartaz, ele não está no cartaz, mas todo dia o jejum dele chega até as minhas narinas. Oh, glória! Nós podemos ser anônimo, mas anônimo cheio da presença de Deus. Não temos nomes, não somos grandões, mas o grandão da Galileia mora dentro da minha casa. Não tenho nome, mas o grandão da Galileia
sabe o que é interessante? Vai dizer assim, ó. Aleluia! E aproximando-se o dia de Pentecoste, estavam reunidos todos no mesmo lugar. Glória! Isso que eu acho interessante. E de repente, Santo, santo! e de repente, Glória, glória, glória! abre a calma. O de repente acontece para quem ora. Aleluia, Você vai entender. O de repente de Deus acontece para quem ora. Porque a Bíblia diz que todos esses perseveravam unanimemente em oração. Não era um dia, 2 dias, era 10 dias. Unanimemente eles perseveravam de novo na oração. Deixa eu dizer algo para você. Todos que oram, todos que oraram na Bíblia, obtiveram resposta de Deus. A igreja estava orando, sendo perseguida por Paulo. A Bíblia diz que de repente a luz chega a Paulo da subida de Damasco e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Entenda isso. Paulo estava perseguindo os discípulos, mas quem se prontifica na frente de Paulo é o dono do discípulo. Sabe por quê? Porque aconteceu de repente. Sabe por quê? Porque a igreja estava em oração. Oh, glória! Todos que oraram tiveram e obtiveram experiência com Deus. Oh, glória! Jonas dentro da baleia, dentro do grande peixe, ele ora e a Bíblia diz que o Senhor escuta a voz dele. Só que ele fala com o peixe, não com Jonas. Sabe por quê? Em muitas orações o Senhor vai falar com você intimamente, mas ele vai falar com o grande peixe. Por quê? Porque muitas vezes ele vai mover o lugar aonde você está orando. Continua a orar. De repente Deus pode vir e abrir uma porta de emprego. De repente Deus pode vir e salvar um familiar. De repente Deus pode vir e te encher da presença. Pode te batizar nesta noite. O de repente Deus pode chegar e pode nos surpreender. Porque Deus é Deus. Entenda isso. Deus trabalha e Deus sempre vai trabalhar. Mas o importante em nós é continuar na oração. Porque Deus nos surpreende. Mas nunca vamos surpreender Deus. Mas Deus surpreende o homem. Porque Ele é Deus que opera milagre no silêncio. Deus que opera milagre e maravilha para a sua igreja. Agora eu quero finalizar isso aqui. Poderoso! A Bíblia diz: e todos foram cheios. O texto diz, o versículo diz: todos foram cheios. Todos foram cheios. Entenda, eles foram cheios até tanto da presença do Espírito. Aí eu começo a analisar o Antigo Testamento. Quando eu olho para o livro de Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer, quando Moisés vai escrever, a Bíblia, o Senhor vai estar revelando a Moisés. Ele vai escrever Bereshit bara Elohim, que quer dizer, no princípio Deus criou os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Preste atenção. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe por quê? Porque o Espírito não tinha ninguém para ele adentrar, para ele repousar. Ele estava andando ali, ele estava repousando
A Bíblia diz que o Espírito se apoderava de Sansão. Sansão matava, arrebentava, porque o Espírito é sobre ele. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor sai sobre Moisés e vai sobre 70 homens, e eles profetizaram e nunca mais profetizaram. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele ia e realizava e saía. Aqui não, o Espírito Santo ele encheu todos. O interessante que ele morou dentro de cada um, e a promessa era, não era um dia, 2 dias, não era um sábado, não era uma terça, não era um final de semana que ele ia ficar conosco. A Bíblia diz: estarei convosco, estarei convosco. Todos os dias, até a consumação dos séculos. Recebemos o presente de Deus, e o presente dele é o Espírito Santo. O Espírito Santo, nós recebemos o presente para mandar conosco até a hora da chamada, até a hora da eternidade chegar e chamar você. O Espírito Santo mora dentro do teu coração. Se você entregar essa dele agora, se você sentir o poder dele agora, ele te traz nesta noite, ele te leva, ele te sustenta. Nesta noite tu serás cheio da presença do Espírito agora. Receba o poder, receba a graça. Legal. Deixa eu mandar a sua. Lá mandará pegar a sua e calma. Se levante de pé. Ele vive em nós. Quem já sentiu você fazer algo? Você já sentiu você fazer algo? Você sentiu que se entristeceu ele? Quem já aconteceu isso com você? Você fazer algo, você vê que se entristeceu o Espírito Santo. Que aquela situação não parou de martelar dentro da tua mente. Você precisa correr atrás daquela pessoa, aquela situação e pedir perdão. Ou então você precisa chegar em casa e debruçar os pés dele. Sabe por que isso? Porque ele não realiza uma história, ele não está realizando algo na tua vida e saindo da tua vida. Ele está permanecendo convosco todos os dias. Quando você chora, ele chora contigo. Quando você fala, ele fala contigo. Quando você louva, ele louva contigo. É por isso que a Bíblia vem dizendo assim, ó, que os anjos atentaram para o Evangelho. O Evangelho faz não chorar, mas o Evangelho, por quê? Porque junto do Evangelho vem o poder de Deus, o Espírito Santo. A Bíblia diz que o homem não atentou pela sabedoria de Deus, mas aprova Deus salvar o mundo pela loucura da pregação. Deus é o arquiteto. Jesus veio, e a Bíblia vai dizer que Jesus na cruz do Calvário, ele vai dizer: tetelestai, está consumado. Jesus consumou a obra. E o Espírito Santo, quando ele veio, quando ele vier, ele convencerá o homem do pecado, da justiça, do juízo, do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai, e do juízo porque o príncipe já está condenado. O príncipe desse século já está condenado, então ele mora dentro de você. É ele que confronta você, é ele que te sara, é ele que te salvou pela